Meu doppelganger persegue meus amigos. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana. E entre 2020 e 2021, eu estava morando em uma casa alugada. Meu marido e eu dividimos o aluguel com um casal de amigos nossos. Tudo muito bem, até que um dia os meninos foram para um jogo de vôlei e eu e minha amiga ficamos em casa fazendo um jantar. Em determinado momento, fiquei com vontade de ir ao banheiro e falei: Beltrana, eu vou no banheiro e já volto. Ela acenou e eu fui até o banheiro. Ao sair, me deparei com a minha amiga branca, mas pálida, branquíssima, igual papel. Os olhos arregalados. E eu perguntei o que aconteceu, pois eu fiquei preocupada. E ela disse: Você estava aí esse tempo todo? Eu me surpreendi com a pergunta, porque eu não demorei nem 2 minutos no banheiro. Então ela explicou: Pelo amor de Deus, eu vi você indo pro quarto, entrou, achei que você tinha mudado de ideia sobre ir ao banheiro. Você foi pegar o carregador antes para usar o celular no banheiro, sei lá, né? Pensei isso. Fui atrás para perguntar sobre a comida, mas quando eu cheguei lá não tinha ninguém. Voltei e agora você me sai do banheiro? Olha, eu não entendi nada. Nós ficamos a noite toda matutando aquilo. Mas alguns dias depois estava tudo tranquilo, digamos assim, e achamos que era só apenas coisa da nossa cabeça ou imaginação. Então, num outro dia, a Beltrana contou que levantou de madrugada para tomar água, como era o costume dela. Ela acendeu apenas a luz do corredor e, ao sair da cozinha e ir para o corredor, escutou a minha voz falando exatamente do jeito que eu costumo falar com ela. Ô, Beltrana! Ela contou que chegou a se virar e falar oi, pela força do hábito, sabe? Literalmente pensando que fosse eu. Quando se deu conta de que eu estava dormindo. Aí ela virou só em pernas, é isso? Acho que rapidinho voltou correndo pro quarto dela e do namorado dela. Só fiquei sabendo disso no dia seguinte, quando ela contou assustada. Até então, a gente não se preocupou muito, afinal, apenas a Beltrana tinha visto o tal do clone aí. Poderia ser apenas a imaginação dela? Não demorou muito para isso cair por terra. Um belo dia, ainda nessa época, eu levantei cedo, saí para uma escada no quintal junto com meu marido para fumar um cigarro, como de costume nosso, que fazíamos isso diariamente, e num determinado momento eu pedi que ele fizesse o café. Ele faz café todos os dias e me leva de manhã cedinho, onde eu estiver, e isso até hoje. E ele foi até a cozinha para fazer. Demorou muito mais tempo que o usual. Quando do nada ele abre a porta do quintal e fala desesperado: Você tá aqui? O que você tá fazendo aí? E eu, sem entender nada, respondi: Ué, tô esperando café. Então ele, ofegante, me conta que me viu entrar de volta para casa e ir para o quarto. Ele então levou meu café pro quarto e quando viu que eu não tava lá, começou a procurar pela casa toda, já começando a entrar meio que em desespero. Mas eu nunca saí do quintal. Eu estava ali o tempo todo esperando. Bom, o tempo passou. E até então nunca mais tivemos aparições do tal clone. Ontem, dia 20 de julho, no caso, dia 20 de julho de 2022, já estamos em outra casa, alugada. O casal de amigos não mora mais conosco, mas ainda se lembram do tal clone que andava pela outra casa. A gente até pensava que o problema fosse a casa. Bom, ontem meu marido e eu fomos dormir. Ele estava exatamente atrás de mim. Antes resolvi entrar em um quartinho que tem antes do nosso quarto para pegar um bloco de anotações que eu ia precisar antes de dormir. Entrei, peguei. Quando saí, meu marido estava parado, estático. Você não estava aí, ele falou assustado. E eu fiquei tipo, hã? E ele continuou. Você não estava aí. Eu estava exatamente atrás de você. E eu falei, sim, exatamente. Por isso que eu sei que você viu que eu entrei aqui. E ele falou, não, você veio e entrou no nosso quarto. Cheguei aqui, você não estava. Eu cheguei a parar na porta. Ele falou isso também pálido, coitado. Gente, era impossível. Ele estava atrás de mim.
Eu acho que essa foi a pior das vezes, porque ele estava atrás de mim. E além de ter me visto entrando no quarto, não me viu entrando no quartinho antes. Então eu não sei nem como pode ser e por que isso voltou a acontecer. Eu tô preocupada, confesso, mas pensei que agora poderia ser a hora de finalmente enviar o meu relato para vocês, porque sinceramente acredito que estou diante de uma experiência sobrenatural. Então, gente, isso é muito esquisito, parece que tem... Mas então, a gente pensa às vezes num lugar, um lugar que propicia isso, né? Mas e aí, ela mudou de casa e parece que o negócio é com ela. Ela é que tem um duplo dela que a acompanha, ou que as pessoas conseguem ver. O que é isso? Qual o objetivo disso, né? Desse duplo? É normal, todos nós temos, mas alguns aparecem mais. Aí aparece aquele filme também. Como que é o nome? Ai, meu Deus. Ai, que tem lá as cópias que ficam lá embaixo. Ai, como que é? Esqueci agora o nome. Enfim. Deixem suas opiniões aí. São dimensão a pessoa? Mas é com a pessoa, não era nem na mesma casa? Bom, ficam os questionamentos, né? Bora pro próximo relato, que se chama Doppelganger? É uma moça... Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.